transforma de dentro para fora, a tua palavra que cura, a tua palavra que restaura e que nos liberta. Papai querido, então tira, ó Pai, tudo que não provém do Senhor no nosso meio, tira toda cegueira espiritual nesta noite, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que a palavra que vai ser ministrada nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Papai querido, que o teu servo, ó Pai, venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha usar ele nesta noite com a ousadia do Senhor nesta noite, e fala com a tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para nos alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em João 11. João 11. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credo nisto, podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio, a morte é um obstáculo que nós nunca conseguimos vencer. Uma geração vive um determinado momento, não importa o que faça, não importa o que tenha, ela vive e morre. E assim, para que Deus dê continuidade na sua palavra, Ele teve que trabalhar sobre gerações e gerações e gerações. Mas chega num determinado momento que Deus apresenta seu Filho unigênito,
para que Ele possa dar esperança naqueles que têm fé na palavra de Deus. Esperança essa a qual nós conquistamos com determinação, força de vontade, e acreditando de verdade, porque em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra de Deus, ela vem muito forte nesse momento ao qual nós vivemos hoje, aonde a morte tem dado grandes sinais a todo o nosso planeta, todas as gerações, todas as raças, todas as tribos, pessoas morrendo de uma enfermidade a qual afetou todo o nosso planeta. Mas Deus tem uma coisa para falar para cada um de vocês e para cada um de nós. Se nós tivermos fé nessa palavra, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, tem o poder de nos ressuscitar na vinda dele. Basta que nós tenhamos fé na palavra de Deus. Vamos começar lendo em Gênesis. Vamos ver Gênesis. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 2, 15, 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A partir desse momento, o homem desobedece a palavra do Senhor, e a morte entra na sua vida, deixando viver um determinado tempo e tomando essa vida, a morte o leva. E Deus vai trabalhando nas gerações e gerações e gerações. Através da desobediência, Caim mata seu irmão. E seus pais, olhando para aquela atitude, começam a observar que o homem sem Deus, ele se mata sozinho. Se você notar, o homem que não tem Deus no seu coração, ele é mau, ele é perverso, ele é manipulador, ele não tem dó. É só olhar para trás e nós vermos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tantas milhões e milhões de pessoas que morreram por causa de um pedaço de terra. Porque o homem sem Deus, ele não consegue amar o próximo. E com Deus no coração, ele ainda tem que ser trabalhado para que isso venha acontecer na sua vida. Mas o Senhor nos mostra e trabalha no nosso coração através de grandes homens que andaram com eles, nos dando a esperança, nos dando força de vontade, alegria no nosso coração, e ao mesmo tempo caminhando com cada um de nós. A partir desse momento que o povo desobedece a palavra, grandes homens surgem, levando o evangelho de Deus, mostrando determinação, força de vontade, mostrando momentos que era para ter medo e não tiveram, porque olharam para Deus, e Deus os fortaleceu, assim como Ele faz no meio de nós. A partir desse momento, Abraão, Jacó, José, Moisés, todas essas pessoas que andaram com Deus, trilharam no seu caminho uma história linda e maravilhosa. Porque todos que andam com Deus têm uma história grandiosa para contar e para viver. E é por essa história e por esses valores que Deus nos mostra, é que nós estamos aqui reunidos sob essa palavra, aprendendo cada dia mais. Porque a palavra é o alimento que nos faz crescer espiritualmente. O que está escrito em Salmo 1, a árvore plantada a ribeiros, o ribeiro é a água da vida, é o Jesus Cristo, nosso Salvador, que sempre vai dar o fruto no tempo certo, e não importa a estação, se for na seca, não importa a estação, as suas folhas sempre estarão verdes. Assim somos nós, porque nós acreditamos e não olhamos para o tempo, porque o tempo é de Deus,
Porque nós olhamos homens que andaram com Deus também não importando com o tempo, igual foi Noé, que demorou mais de 90 anos para construir a arca, mas dedicou a sua vida a uma obra maravilhosa, porque se não tivesse feito, nós não estaríamos reunidos aqui hoje, sob essa palavra. Quando Moisés anda com aquele povo no deserto durante 40 anos da sua vida, também não se importou com esse tempo, porque Deus estava com ele, guiando numa cortina, numa nuvem de dia, e de noite uma cortina de fogo, guiando e aquecendo aquele povo ao mesmo tempo, e alimentando o seu povo com o maná que cai do céu. A partir desse momento que Deus coloca o povo dele no deserto e começa a alimentar com maná e com a água da vida, começa a mostrar para cada um de nós que ele nunca deixa o seu povo passar por dificuldades. E se ele deixa, é para que a gente cresça e ganhe mais almas para o Senhor, porque assim que as pessoas olham de fora e vê você passando por dificuldade e glorificando a Deus, fala, eu quero esse Deus para mim também, porque eu já estou quase desistindo. E essa pessoa está passando a mesma dificuldade que eu e continua avançando, porque é assim que o povo de Deus faz, continua andando sempre para frente. Jesus Cristo amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Mas por que Jesus não vai quando eles o chamam a primeira vez? Porque Jesus tinha um propósito na vida deles, assim como ele tem na nossa vida. Ao mesmo tempo ele mostra para cada um de nós que o tempo, a partir do momento que você se entrega a Deus, o tempo é de Deus, não é seu tempo, mãe. E glória a Deus, porque o tempo é dele, ele é dono de tudo, do tempo, e nós podemos andar sem medo e acreditar que Deus está sempre nos protegendo nessa caminhada, assim como ele fez com esse povo. Jesus Cristo passou por várias dificuldades, mas na simplicidade mostrava para os seus discípulos continuarem sempre andando no caminho do Senhor. Em Lucas 10, 38, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por isso que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Porque Marta convida Jesus para a sua casa. E Maria ouve a sua palavra. O mais importante não é só que nós convidemos o Senhor Jesus para dentro do nosso coração, mas que nós ouçamos a sua palavra e nós aprendemos o verdadeiro significado do amor que ele tem para cada um de nós. E esse amor que nos fortalece em momentos de dificuldade, porque ele está dentro de mim e dentro de cada um de vocês. A partir desse momento, todo o povo começa a ver Jesus dentro da casa de Marta e de Maria, e começa a perceber que Jesus amava esse povo, porque esse povo também amava Jesus, porque tinha aberto as portas de sua casa para ele. Quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida para Jesus, saiba que ele vai fazer assim como Deus fez no Antigo Testamento, quando ele abraçou toda aquela nação e colocou num lugar que era para que eles aprendessem a reconhecer os valores da vida.
Deu para eles as leis, para eles olharem dentro do coração e saber que são imperfeitos e más e arrogantes de tudo aquilo que estava na lei. E deu o castigo que eles sabiam que não conseguiam cumprir tudo aquilo, porque no final já estavam mudando as leis de Deus. Mas aí vem Jesus Cristo para cumprir tudo, para abrir essa porta a qual nós nunca tivemos ela antes, a porta da salvação. Mas para que a gente entre dentro dessa porta, a palavra de Deus fala que a porta é estreita. E João 3 fala que nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E era isso que Jesus estava ensinando para Maria. A partir desse momento, Jesus Cristo começa a cuidar desse povo. Começa a mostrar um caminho novo ao qual eles não conheciam. Porque nós só vamos olhar nosso caminho pecaminoso a partir do momento que nós colocamos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, e aí vai havendo a mudança. Não preocupe com as outras coisas, porque Mateus 6, a palavra de Deus fala: colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para nós. Quando aquele povo ia ser tirado da escravidão no Egito, aquele povo queria ser simplesmente liberto. Não queria continuar naquela condição a qual eles estavam sofrendo e não tinha como sair daquela nação poderosa. Mas eles tinham um Deus, Criador de todas as coisas, e que não tem nada mais poderoso do que Ele. E Deus é tão justo, é justiça, que eles só queriam sair da escravidão, e Deus os tira da escravidão, mas fala para o faraó: é para pagar tudo que você está devendo para o meu povo. A partir do momento que nós aprendemos a confiar de verdade na palavra de Deus, saiba que nós somos construídos, e que Ele nos mostra através das atitudes dEle, que Ele nos ama de verdade. Por isso Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E a partir desse momento eles começam também a pregar o Evangelho do Senhor. Em Lucas 22, 47, a palavra de Deus fala assim, Lucas 22, 47. Lucas 22, 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo, traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, que foi Pedro. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saísse com a espada e porretes como para deter um salteador, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Tudo está sob o controle de Deus. A partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, nós temos que confiar de verdade e nos entregar à vontade de Deus. A partir daquele momento em que eles mandam chamar ao Senhor Jesus Cristo, Jesus tinha um propósito de salvação na vida de Lázaro. Por isso que nós temos que confiar, porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Às vezes achamos que Deus não tem mais olhado para nós. Às vezes achamos que Deus esqueceu da nossa caminhada com Ele. E Deus nunca esquece, lembra disso. Às vezes somos nós que não estamos andando de verdade no caminho do Senhor. Quando Jesus fala no versículo 9, Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele está dizendo
Nada pode fugir ao propósito de Deus. Ele ia voltar para a Judéia, onde o povo queria matá-lo, apedrejá-lo. Mas ele sabia que se Deus tinha um propósito na vida, e tem um propósito na vida dele, ele podia voltar e andar no meio deles, que nada ia acontecer. 4 dias Lázaro já estava morto. E quando Jesus se direciona para Betânia, as pessoas, quando viram ele passar na Judéia, olharam e falavam: agora ele não vai poder fazer nada daqueles milagres que eles estavam fazendo. Mas lembra que para Deus nunca existe o nunca. Para Deus nunca é tarde. Ele tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. A partir do momento que aquele povo estava diante do Mar Vermelho, quando o faraó veio para tomá-los de volta, para escravizá-los, eles começaram a reclamar com Moisés que Moisés tinha tirado eles para serem mortos, porque não havia passagem naquele lugar. Tinham perdido a esperança naquele momento, porque não tinha porta, não tinha ponte, não tinha nada, só existia um mar. Como eles iam passar? Mas existia na vida deles e na nossa Deus, e Ele vai abrindo os caminhos para nós. E foi o que fez na vida daquele povo. Quando Ele abre o Mar Vermelho, aquela atitude, aquele milagre foi tão grande que hoje nós estamos pregando isso aqui, há mais de 3.000 anos atrás. Então Deus tem sempre um propósito dos milagres, para chamar a nossa atenção e nós abrirmos o nosso coração e continuarmos firmes na palavra. Mas o que faz a gente chegar até o final, e lembra que Deus, o final é que é o melhor que Deus tem para nós. Isso nos motiva a continuarmos nessa caminhada até o último dia do nosso passo aqui na terra. Porque é no fim que nós teremos o corpo glorioso e que estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter fé no coração. Deus tem a terra de Canaã para cada um de nós? Tem. E tem muito mais, mas nós temos que crer e continuar andando, não nos preocupando com qual porta que Ele vai abrir, e simplesmente sabendo que Ele vai abrir as portas. A partir desse momento que Jesus entra na Judéia, o povo começa a vir atrás e já falar que não há mais milagre para acontecer naquele lugar. E olha que Jesus já tinha curado o filho de uma viúva que tinha morrido, estava no caixão de uma viúva, e Jesus comove o coração dele, porque ele sente por cada um de nós. Ele se alegra e ele se entristece às vezes quando nós não estamos andando de verdade no rumo do seu caminho. Quando ele viu aquela viúva que estava sozinha, viúva, já tinha só o filho para cuidar dela, e ela perde o filho, Jesus comove o coração e vai e acorda aquela criança. A filha de Jairo também tinha morrido, mas também morreu quase que na mesma hora. Jesus vai lá e acorda ela também. Mas o milagre desse tamanho o povo ainda não tinha visto. Uma pessoa que já tinha sido enterrada 4 dias, já estava fedendo. E Jesus mostra para aquelas pessoas, reúne, aconteceu no meio daquele povo que tinha ouvido a palavra dele. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos a confiar. Cada vez que nós ouvimos, nós confiamos mais e mais na obra que Deus tem no meio de nós. A árvore plantada a ribeiro vai dar o fruto na hora certa, lembra disso? E é muito fruto espiritual. E através desses frutos, mais pessoas vão se alimentar e vão se tornar espirituais e vão ganhar almas para o Senhor. Em João 5:9, a palavra de Deus fala assim, João 5:9, João 5:9. João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém, a próxima da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O problema das pessoas é que quando elas passam por determinada situação de dificuldade, elas buscam qualquer coisa para aliviar aquele problema, seja doença, seja problema financeiro, e aí elas procuram o que aparecer na frente. Aqui havia uma história contando que quando as águas mexiam, o povo caía lá dentro e saía curado. Mas Deus não é Deus de confusão, lembra disso. E num determinado momento o Senhor Jesus chega nesse lugar. Estava cheio de pessoas enfermas. Mas Jesus só cura um. E Ele cura aquele que não tinha possibilidade de ser curado naquele local, mesmo que aquele local curasse alguma coisa. Ele se apresenta e mostra e fala assim: quem cura sou eu, porque eu sou filho de Deus, e sou eu quem levo o pecado de cada um de vocês. Por isso Deus deu esse poder a ele. A partir desse momento, e esse foi o terceiro milagre, foi o começo do ministério do Senhor Jesus. E Lázaro já é o finalzinho da estrada da caminhada do Senhor Jesus no meio de nós, vivo. E a partir desse momento Jesus cura esse coxo, esse enfermo no tanque, e Ele cura no sábado, para chamar a atenção dos judeus, que não, de maneira nenhuma, curar no sábado era um pecado mortal, fazer qualquer coisa no sábado. E é por isso que Jesus o curou nesse dia. O mesmo acontece quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Quando ele chega naquele momento, fazendo com que Marta e Maria acreditassem de verdade, porque elas tiveram que acreditar primeiro para ir fazer o milagre. Isso mostra para você e para mim que nós temos que ter fé primeiro para que Jesus nos use para curar as pessoas. Jesus cura Lázaro, mas primeiro ele pede para eles tirarem a pedra. E só tira a pedra a pessoa que tem fé em Deus no coração. Se você não tiver fé, você não consegue andar nessa caminhada. Você não consegue andar durante 40 anos no deserto se você não tiver fé no coração. E aí você vai perecer no meio dele. Mas quando você olha para pessoas que de verdade estão ali aptos a caminhar com o Senhor, igual eles viram Moisés, Arão, Caleb, Josué, pessoas que já estavam velhos, mas na sua velhice com uma fé que continuava intacta, crescendo cada vez mais. O mesmo acontece conosco, porque nós estamos aqui, não importando com o tempo, não importando com quantidade, mas se importando em salvar almas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos reunimos todas as sextas e todos os domingos, e pregamos a palavra. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, fique em casa. Mas lembre que para você ser salvo, você precisa de Jesus. E para Jesus salvar, você tem que trazer Ele para a sua casa. Você tem que ter o conhecimento. Foi assim que fez Marta e Maria. E já estamos finalizando. Em João 12. A minha esposa gosta quando eu falo que estamos finalizando. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 3 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Atitude. Maria tomou uma atitude sobre aquilo que estava acontecendo na vida dela. Atitude nós podemos tomar orando para Deus todos os dias e glorificando o nome dEle. Quando a gente vem aqui e glorifica a Deus nos louvores, é uma atitude, é uma maneira de agradar a Deus. E Ele se agrada, porque Ele conhece o coração de cada um de nós e sabe aquilo que nós podemos fazer ou não na sua vontade. Maria pegou um unguento de alto valor e ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. E mesmo fazendo algo bom para Jesus, os seus próprios discípulos começaram a contrariar daquilo que estava fazendo, mostrando para nós que para nós nos aproximarmos de Jesus, sempre vai haver dificuldades, obstáculos, pessoas vão querer te tirar da comunhão do Senhor, pessoas vão querer te afastar de perto da presença do Senhor, porque sempre foi assim, do começo ao fim. Mas Jesus, a partir do momento que você coloca Ele dentro do seu coração, Ele fica com você até o fim, porque Ele nos ama de verdade, assim como Ele amou Lázaro, amou Marta, amou Maria, amou Pedro, amou João, todas essas pessoas que andaram com Ele, Ele amou de verdade, porque Ele entregou a sua vida para cada uma delas, e para cada um de nós que estamos aqui, que Ele nem tinha conhecido. E nós estamos aqui hoje fazendo a vontade dEle, assim como ela fez, assim como Pedro fez, assim como Lázaro fez. E Lázaro, por causa do milagre que aconteceu na vida dele, ainda que ele quase foi morto pelos judeus, queriam matá-lo também, porque ninguém nunca tinha visto aquilo. Os sal dos céus falavam que não acreditavam em ressurreição, e de repente Jesus vem e quebra as barreiras, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Ele vai quebrando tudo, e vai nos levantando e nos mostrando o caminho, e fala: continua nesse caminho que eu estou com vocês. Não importa com tempo e nem com quantidade. Jesus começou com 12, e no final um ainda o traiu. Mas hoje são milhares e milhares de cristãos pregando a palavra de verdade. Alguns pregam, outros não, mas a palavra continua pregada. E isso agrada a Deus, porque a obra de Deus, ela não para até a vinda do Senhor Jesus, e ela está chegando. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra de Deus. E por causa dessa atitude de Maria, hoje provavelmente milhares de igrejas estão pregando sobre ela também, porque Jesus profetizou isso. E para finalizar, em João 11:25, a palavra de Deus fala assim, João 11:25, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolavam que Maria apressadamente se levantasse, saíra, seguiram-no, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo por que Jesus não estava lá? Porque realmente, se Jesus estivesse, ele ia se comover o coração, e ele não ia deixar que acontecesse. Mas Deus tinha um propósito na vida de Lázaro naquele momento.
para que o nome dele fosse exaltado. Por isso Jesus estava longe. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou, porque ele se comove também das nossas situações. Às vezes passando por momentos de dificuldade, e às vezes não temos forças de glorificar, temos forças de orar e pedir ajuda ao Senhor. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, vendo outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Agora eu te pergunto para você, se Marta não tivesse trazido Jesus para dentro da sua casa, ela ia tirar a pedra? Ela ia acreditar? Claro que não. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus, na casa deles, quando estava lá pregando a palavra, estava fazendo com que o coração abrisse, ele entrasse dentro e começasse a ter fé e acreditasse. No momento que Jesus fala: tira a pedra. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o milagre aconteceu. O milagre sempre acontecerá no meio de nós que temos fé sobre a palavra do Senhor. Não importa a enfermidade, a dificuldade, o que você estiver passando, ele sempre acontece no meio de nós. Basta que a gente continue colocando o Senhor Jesus no coração e continue nessa caminhada até o fim, não importando se é o fim nosso chegando a Jesus ou se é o fim de Jesus vindo até nós. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, e que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos construindo de dentro para fora. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu, de onde vem o nosso socorro, soberano Deus e eterno Pai. Nesta noite, ó Pai, nós apresentamos cada pedido de oração diante do teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, que o Senhor vem alcançar cada vida nesta noite, trazendo a cura, a libertação, a restauração. Papai querido, apresentamos também os irmãos que não puderam vir. Senhor Jesus, alcança, Senhor, nesta noite. Alcança, ó Pai, com a tua paz, com o teu refrigério. Continua guardando a entrada e a saída de cada um deles, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia diante da tua presença. A tua palavra nos diz que tudo que fizermos, ó Pai, e colocamos o Senhor à nossa frente, tudo prosperará. E nós apresentamos essa semana diante da tua presença. Desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento, todo levante, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, contra a vida da nossa família. É o que nós te pedimos nesta noite. E que a graça do Senhor, a unção da capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos, sobre a nossa mente. Que tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Aonde plantarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor venha nos abençoar. Papai querido, continua nos usando como instrumentos do Senhor, para ganhar almas para o teu reino. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão conosco nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada um deles, ó Pai, com as bênçãos sem
sem medidas do Senhor. Papai querido, obrigada por este momento na tua presença, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, e nesta noite nós tivemos o privilégio de estarmos aqui na tua presença. Papai querido, leva os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, ó Pai, livrando do homem sanguinário, fraudulento. Continua, Senhor, guardando a entrada e a saída das nossas vidas, da nossa família. Continua guardando a nossa parentela. Livra, ó Pai, de toda peste perniciosa, ó Pai, da mortandade que assola o meio-dia. Nós te pedimos e te louvamos por estarmos aqui na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.